Fala, meus queridos, o vídeo de hoje é para você, gestor de tráfego pago, dono de agência de tráfego, dono de agência de marketing, dono de agência 360, você que presta serviço de marketing, tráfego pago, social media para outros clientes e tem uma operação, seja você sozinho ou seja você com outros colaboradores, você precisa entender que as automações são essenciais para a sua operação atualmente. Então, pessoal, não deixe a sua agência de tráfego falir, não deixe a sua agência de marketing, sua operação falir e implemente o quanto antes automações no seu negócio. Eu vou passar aqui com vocês por esses 5 pontos para vocês entenderem como que vocês precisam implementar automações no seu negócio, quais são os benefícios, o porquê de implementar o quanto antes e o que está acontecendo com o mercado. Então, vamos aqui ponto a ponto para vocês saírem desse vídeo já entendendo o que vocês precisam implementar, o que vocês precisam fazer para economizar tempo. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que o mercado mudou e continua mudando. Vocês sabem disso, tá tudo bem, o tráfego pago não vai acabar, as automações não vão acabar, com as IAs surgindo, as coisas vão acelerar, tudo, né, vai melhorando para a gente, mas vai criando também algumas concorrências. E vocês precisam de entender que a barreira de entrada dessas profissões, como gestor de tráfego, editor de vídeo, social media, elas são muito baixas. A partir do momento que alguém pega um curso para assistir, entende o que ela tem que fazer e começa a aplicar, essa pessoa ela já passa a ser um concorrente seu. Então, um cara que começa a estudar tráfego pago ali, vê um curso aí dos grandes players, do Pedro Sobral, do Thiago Tesma, do Kevones, do pessoal bom de serviço aí do mercado, se ela começa a assistir e ela entende como fazer tráfego pago, ela já pode captar os seus primeiros clientes. Então, a concorrência está cada vez mais aumentando. Todo mundo vende tráfego pago e todo mundo faz anúncio. Além disso, além das pessoas, né, já fazerem muito tráfego pago, os clientes que provavelmente você consegue, às vezes, muitas vezes já deve ter acontecido aí com você, eles acham que sabem fazer também. Porque da mesma forma que o conhecimento está disponível para você na internet, o conhecimento está disponível para o seu cliente também. Então, o que acontece? O cliente ele joga lá no ChatGPT, como fazer uma campanha, como fazer uma estrutura de campanha. Se ele começa a entender disso e ele tem tempo para isso, ele também vai ser, né, o seu próprio cliente, ele te prejudica, né? Ele dificulta as coisas para você. E tá tudo certo, a gente está em um mercado onde as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, um cliente que ele pesquisa no ChatGPT, ele pesquisa vídeos no YouTube e quer saber como fazer também, entender daquilo, ele não está errado. E aí vem o meu ponto. O que você precisa fazer para você conseguir se destacar? Às vezes não é o tráfego pago mais, não é preencher planilha mais e ficar, né, com vários detalhezinhos ali que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você ter tempo para você atender o seu cliente, você ter uma relação próxima com ele, você conseguir fazer reuniões mais frequentes com ele, para ele sentir que você está se entregando pelo negócio dele, que você é um parceiro real e não só um operador ali que está apertando o botão. Então, a gente vai entender como as automações podem resolver isso. Então, vocês precisam entender agora o que é eficiência operacional e o que é só fazer anúncio bonito ou ter uma super estratégia que às vezes para o cliente aquilo não vale de nada. Ele quer ver resultado e ele quer ver você disponível para ele ali, para você atender ele da melhor maneira. Então, pessoal, entendido isso, vocês precisam entender o seguinte, o segundo ponto que a gente tem aqui é agências que estão operando no manual, isso custa mais caro. E tá tudo bem, antes era assim, antes eu preenchia relatório na mão, antes eu subia campanhas na mão, antes eu fazia análises iniciais, né, na mão, tudo dependia do meu tempo. Hoje você consegue implementar automações, eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou passar até por alguma delas, você consegue implementar automações para fazer isso por você. Então, o que vocês precisam entender? As tarefas que são repetitivas, eu tenho certeza que isso acontece com você, baixar relatório, aí preencher relatório em planilha, enviar esse relatório para o cliente, puxar os dados de campanha, ajustar o orçamento, conferir se o orçamento da conta de anúncio está acabando ou não. Isso toma horas da sua semana. Eu tenho certeza que se você ainda não implementa automações e faz isso na mão,
você tem aquela sensação de looping infinito, sabe? Você começa a semana, aí você tem lá seus 20 clientes para atender, seus 30 clientes. E aí, simplesmente, você chega lá, começa a fazer, e aí chega no final da semana e você fala: meu Deus, eu literalmente só fiz tudo que eu fiz na semana passada. Você não consegue progredir, você não consegue evoluir nas estratégias do seu cliente, você não consegue dar atenção devida para ele, entendeu? Eu tenho certeza que isso acontece com você. Então você precisa entender, quanto mais equipe você tem, né? Porque se você faz isso em looping, você vai lá, pô, vou delegar, né? Vou delegar para alguém fazer isso para mim e eu ter tempo para focar nas estratégias. Beleza. Mas se você delega, você tem que pagar essa pessoa. Logo, mais equipe, mais custo você vai ter, menos margem você vai ter e você, infelizmente, fica refém. Você sabe, o mercado digital e o mercado, né, principalmente tráfego pago, de marketing, o churning, ele tem uma certa margem ali. Eu não vou falar que ele é alto, mas existe o churn. Vão ter clientes que você vai captar e vai sair, então você precisa de ter, né, pessoas entrando a todo momento. Só que se você faz isso com uma operação organizada, uma operação que te dá uma segurança, que você sabe que se 1, 2, 3 clientes saírem, né, você não vai quebrar, isso te ajuda muito. E as automações vêm exatamente para isso, para você conseguir ter uma operação mais enxuta e conseguir crescer com saúde e de forma eficiente, e não ficar refém dos riscos, né, que são esses clientes sair. Então, né, eu até trouxe aqui um exemplo para vocês. Se você tem aqui, né, um head de tráfego que toma conta de 15 clientes, se você começa a ter automações que vão fazer essa parte chata, essa parte que gasta tempo, eu te dou certeza, tá, pessoal? É experiência própria com os clientes, com os projetos que eu entrego. Tipo assim, é mais palpável que tráfego pago o resultado que as automações trazem. Porque você vê na prática o tempo que você economiza e na sua operação o quanto que você consegue ter mais eficiência. Então, por exemplo, um cliente com automação, ao invés dele, né, cuidar aqui de 15 clientes e te dar um lucro aqui, que você delega, né, vamos dizer assim, você pode vir aqui, ó, e você ter um cliente que cuida de 30 clientes. Então, ao invés de ser 15, você consegue colocar tranquilamente 30 para ele com as automações e ele vai te economizar muito dinheiro, porque as automações vão estar por trás sustentando tudo. Então, beleza. Arthur, o que eu faço? Quais automações tem disponíveis? O que você já viu acontecendo no mercado? O que você implementa para os seus clientes que funcione, economiza tempo, economiza dinheiro e faz eu ter uma operação mais saudável? Você precisa entender que a automação é igual mais resultado com menos gente. Apenas isso. Você coloca ali, literalmente, um agente de IA no lugar de um funcionário que faria uma função específica ali. Você coloca, né, no caso, uma automação estática no lugar de um processo que você faria toda semana. E aí você vai implementando isso e vai economizando muito tempo. Então, né, eu vou passar aqui pelas automações sem enrolar para vocês entenderem um pouquinho o tipo de automações que tem para você implementar nesse tipo de operação e economizar tempo. A gente tem aqui verificação de saldo do MetaAds. Então, tenho certeza que você faz isso, tenho certeza que você tem que conferir se o saldo do seu cliente, que é pré-pago, está acabando ou não todos os dias. Você consegue implementar uma automação que vai fazer isso, e aí, no caso, você não precisa entrar nas contas todos os dias, porque a automação vai te avisar e vai avisar o cliente ali direto. Você não vai precisar de literalmente abrir a conta de anúncio, vai ter essa automação rodando que vai conferir isso. Tem aqui a mensuração de campanhas e o preenchimento de planilhas. Então, se você precisa, né, ter um processo ali que está sendo preenchido os dados fora do gerenciador, para você ter um lugar que você visualiza isso de forma mais facilitada, de forma mais organizada, tem como você implementar a mensuração de campanhas de todos os tipos de cliente. Então, e-commerce, negócio local, cliente que faz impulsionamento, cliente que faz campanha de mensagem, cliente que faz campanha de lead. Você consegue criar aqui automações que puxa direto as métricas de todos os seus clientes e envia para dentro de uma planilha e, ao mesmo tempo, já envia o relatório para o seu cliente no WhatsApp. Então, toda segunda-feira eu preciso enviar para o meu cliente. Ao invés de você abrir todas as contas de anúncio, você preencher todas as planilhas, mandar mensagem para todos os clientes, em uma única automação, você consegue literalmente já enviar isso para a planilha, já enviar isso direto no WhatsApp do seu cliente e você não precisa ficar se preocupando em fazer essa tarefa manual. A gente tem aqui também automações de campanhas automáticas, você consegue subir campanhas de forma automática.
e aí eu gosto sempre de falar com meus alunos e com os clientes que eu entrego o projeto também, que às vezes vão ter automações que vão te ocupar mais tempo em você fazer automação, né, do que se você fosse fazer manual. No caso de campanhas automáticas, a gente tem aqui uma sub-automação dela, que é você ter, no caso, ao invés de subir a campanha toda automática, você pode fazer isso também, claro, mas a gente cria uma pasta no Drive para as campanhas que você tem dentro do gerenciador e a gente sobe todos os arquivos de mídia lá e ela já sobe automático na campanha exata que você quer. Então hoje, você sabe, lançou até em outubro, né, começou a passar vigente o Meta Andrômeda. O Meta tá falando, crie uma única campanha, um único conjunto de anúncio e suba vários anúncios para testar. Você pode literalmente com essa estratégia criar uma automação que a gente tem aqui, que você sobe literalmente o seu vídeo na pasta do Drive, a pasta do Drive sobe direto esse arquivo de mídia, né, dentro das suas campanhas e você vai atualizando frequentemente. Aí você cria uma outra automação, por exemplo, que vai pausar as suas campanhas quando ela bater ali um CPA, por exemplo, que você não quer, que está acima do que você está buscando. Aí assim que bate esse CPA, sobe um novo arquivo de mídia automático. Então você consegue construir tudo isso com automações. A gente tem aqui também, né, essa automação queridinha de todos os meus clientes, todos os meus alunos também, que são os agentes e analistas. Você consegue ter aqui, pessoal, e aí que eu falei, você vai tentar economizar o máximo de tempo com automações, tá? Mas você não vai deixar de fazer algumas operações manuais. Esse agente de IA aqui, ele literalmente pega diariamente as métricas de todos os clientes, de todos os tipos de campanha, e a gente tem agentes analistas especialistas aqui que fazem análises de acordo com KPI, tá bom? Então ele pega ali o cliente, pega os KPIs padrões. O que são os KPIs padrões, né? São as métricas padrões que esse cliente tem com campanha de tráfego. Ele consegue mensurar ali o que são boas métricas, o que são métricas medianas, o que são métricas ruins. E toda semana você pode definir o período, né, que esse agente vai analisar os clientes. Ele te manda um relatório direto no seu WhatsApp falando se as campanhas estão positivas, se as campanhas estão negativas. Ele atualiza aqui, tá bom? Isso é um node do ClickUp, você consegue integrar. Isso aqui eu vou falar aqui com vocês depois, mas é o mais especial que eu entrego para os meus clientes. Você consegue juntar as automações com todo o fluxo operacional que você tem e você ir automatizando essa parte operacional ali nos seus sistemas, no seu CRM, no seu sistema operacional. Então, a partir do momento que um agente faz uma análise aqui, ele não manda só para o WhatsApp. Ele atualiza uma etiqueta lá no ClickUp também, indicando para o seu gestor responsável ou para você que você tem que otimizar aquela campanha porque ela está abaixo das métricas. Então, o que você precisa fazer? Você economiza todo o tempo, né, de fazer a mensuração, fazer a análise. Você já está literalmente no meio do caminho, no meio para o final, né? Você já vai entrar dentro do gerenciador do seu cliente sabendo o que você tem que fazer, quais são as métricas que estão ruins, quais anúncios, né, estão performando mal. Você já vai lá, ajusta, faz rapidinho e segue sua vida. Então, essa é outra automação que você pode implementar. Tem aqui o criador de direcionamento de anúncio, que é uma automação também que você consegue, se você tem designers aí na sua operação, você manda para eles, né, criativos, textos de criativos para fazer, estáticos em vídeo, você consegue criar aqui para cada cliente de forma personalizada e escalável um direcionador de anúncios que vai criando anúncios ali específicos para cada cliente, para enviar para o seu designer, para você não ter que preocupar em ficar fazendo esses direcionamentos. E aí o seu designer já vai lá, pega tudo prontinho, a gente já cria uma tarefa automática aqui no ClickUp para o designer, ele já pega essa informação, ele já faz, né, o criativo, depois ele sobe na pasta do Drive e da pasta do Drive já vai direto para a campanha. Então, pessoal, vocês precisam entender que automação é muito resultado com menos gente. É literalmente, você vai conectando todos os pontos da sua operação. Isso que eu tô falando aqui para vocês é só do operacional, tá? Existe ainda a parte do marketing, do comercial, que você também consegue automatizar. Mas eu tô focando aqui na parte operacional, que para você, gestor de tráfego pago, dono de agência, vai ser o mais efetivo inicialmente de você implementar. Então, vocês precisam entender isso. Existem várias formas. Isso aqui são automações reais, automações que eu entrego para os meus clientes, que eu disponibilizo para os meus alunos.
E aí, até aproveitando, se você tá vendo esse vídeo aqui, você não implementou automações, de verdade, você tá ficando para trás. Eu não tô fazendo gatilho aqui, eu não tô fazendo nada. Você realmente está ficando, você pode economizar muito tempo e dinheiro com automações. Então, eu te dou 2 recados aqui. Se você tem uma operação pequena ainda, você quer começar a fazer suas próprias automações ou você tem tempo para executar suas próprias automações, eu tenho uma comunidade completa que eu entrego a como você aprende a baixar o N8N, a ter contingência, a implementar todas as automações. Eu disponibilizo os templates dessas automações só para você copiar e subir. Se você quiser, o link tá aqui na descrição, é só você clicar em comunidade AVES, você vai acessar a minha comunidade completa com acesso a todas essas estratégias e a tudo que você precisa fazer para implementar automações no seu negócio. Se no caso você já tem uma operação maior, você não tem tempo para gastar com isso, eu entrego também a prestação de serviço e consultorias para te ensinar ou ensinar um colaborador seu a como implementar essas automações no seu negócio. Você, claro, tem um custo inicial, né, da minha prestação de serviço, da consultoria, mas a partir do momento que você implementou, dali para frente você não tem mais custo nenhum e você só vai economizar muito tempo e dinheiro. Então, se você quiser que eu preste o serviço para a sua empresa, que eu implemente para você, clica no link aqui da descrição em serviços, em contrate agora, você vai se cadastrar no formulário e eu vou receber esse cadastro, vou entrar em contato diretamente com você para a gente conversar como que a gente pode aplicar automações no seu negócio. Lembrando, pessoal, as automações que eu aplico, apesar de disponibilizar templates para os meus alunos, são automações 100% personalizadas. Eu primeiro entendo os processos da sua empresa, entendo quais sistemas operacionais você usa, quais tipos de cliente você atende, quantos clientes. A gente primeiro organiza os seus processos e depois implementa automações de forma eficiente. Então, além de implementar automações, a gente ainda tem uma consultoria de organização de processo para você economizar tempo e ser mais efetivo na sua margem de lucro. Então, para fechar aqui, vamos entender, pessoal, por que você precisa, né, de implementar as automações. Aqui, só para vocês terem ideia, isso aqui é um print do meu N8N, que quando você cria uma automação, você consegue colocar lá quanto tempo foi salvo. Então, quanto tempo aquela operação duraria, né? E você coloca lá. Para vocês terem ideia, nos últimos 7 dias, eu coloquei ali as operações que eu faço. Claro, né? As minhas operações já estão muito robustas, eu tenho automações muito completas. Literalmente foram 552 horas salvas. Vocês entendem o que é isso? Tipo, isso é só uma média de processos que são feitos repetidamente, que eu estaria fazendo repetidamente, mas que as automações fazem para mim. Então você precisa entender que quanto mais manual você continuar, maior o risco vai ser de você quebrar. Eu expliquei isso para vocês no começo, né? Você saindo 3 clientes, 4 clientes, você tendo pessoas contratadas, coisas do tipo, fica muito mais difícil. Com as automações, elas vão te dar fôlego. Então, você vai ter um time mais enxuto, mesmo tendo uma operação grande. Isso que é o mais legal, você pode ter uma operação grande. Eu estou trabalhando aqui com clientes que têm operação de 50, 60, 40 clientes e que eles conseguem, literalmente, economizar nas contratações e com as automações eles conseguem tocar um serviço e entregar um bom serviço para o cliente deles. Porque eles param de fazer essa parte operacional e eles passam a dar atenção para o cliente. E aí isso diminui, né? Além de ser mais enxugado e evitar, né, o risco de você quebrar ali se vários clientes saírem, ele começa a atender melhor. Então, começa a sair menos cliente. É tipo assim, é win-win. Você ganha-ganha. Não tem como. Então, beleza. Pra gente fechar aqui, vocês precisam entender que além de tudo isso que eu falei pra vocês, de tudo isso que você consegue implementar, automação não é só técnica, é posicionamento. Então, se você, por exemplo, aprende comigo numa consultoria ou aqui nos meus vídeos de YouTube gratuitos a como fazer automações para você mesmo, a partir do momento que você alivia a sua operação, você consegue entregar automações para os seus clientes. Então, muita gente fala, né, de você vender automação para o cliente e tá tudo certo. Mas você precisa fazer para você primeiro, para você ver na prática que isso realmente economiza tempo, que é eficiente, e depois você, com as automações, você consegue se posicionar e entregar um serviço a mais dentro da sua operação. Então, além do tráfego pago, do design, do social media, da edição de vídeo que você vai entregar, você passa a entregar automações para esse cliente também,
e além de economizar seu próprio tempo, você começa a economizar tempo do cliente. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Automações é a realidade, é a atualidade, o mercado vai continuar evoluindo muito, o mercado tem IA, todo mundo já está começando a saber usar IA, então seus clientes usam. Se você não se diferenciar, não implementar automações para você mesmo, para dar atenção devida para o seu cliente, mostrar que você é um parceiro, fazer coisas a mais, além do básico que era feito antes no tráfego pago, sua agência vai falir, você vai quebrar e ninguém quer isso. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem nos comentários aí se vocês já implementaram automações nas suas operações ou ainda não, nem sabiam que isso existia. Se você quer aprender a implementar automações por conta própria, já entre na minha comunidade, o link está na descrição. Se você já tem uma operação um pouco maior, não tem tempo para isso, quer ou que eu preste esse serviço para você, ou quer implementar por conta própria, mas aprendendo comigo, também se cadastra no link na descrição em Contrate Meus Serviços, que a gente conversa, eu entendo como eu posso te ajudar, os serviços são muito personalizados, mas comece o quanto antes. Personalize automações para o seu negócio e começa logo. No mais é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, por favor, para fortalecer e até o próximo vídeo.